Glórias ao nosso Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a paz, a graça e o amor de Deus esteja com vocês. Irmãos, eu quero deixar aqui para você um relato de fé. Como eu falei para vocês, toda a minha vida, desde quando eu converti e conheci o Senhor Jesus Cristo, desde quando eu conheci a fé, a minha vida sempre foi pautada na palavra de Deus. E em alguns momentos eu precisei usar a minha fé e provar da minha confiança em Deus. Eu quero que você fique até o final para você escutar esse relato de fé, essa atitude de fé que eu tive que tomar ali no ano de 2020 para 2021. Mas antes, eu quero só ler um versículo para você. Filipenses 1, 24, Paulo dizendo: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé. É assim que eu vivo. Eu queria estar com Cristo, mas enquanto eu viver, eu quero viver a fé para que muitos, através da minha fé, possam crescer em confiança, possam crescer no acreditar em Deus. Claro que a fé é muito individual e você não pode viver baseado na minha fé. Você é que sabe da sua fé, do seu grau de confiança na palavra de Deus. Irmãos, em 2020, eu estava morando em São Miguel do Araguaia. Hoje eu moro na cidade de Abaeté. Mas em 2020 eu estava morando na cidade de São Miguel do Araguaia, que é a minha terra natal. Eu sou goiano, eu sou de Goiás. A minha esposa, que é aqui da cidade de Abaeté, para quem é de Minas Gerais e aqui da cidade, conhece a cidade. Então, da cidade da minha esposa até a minha cidade, dá 1.400 e alguma coisa de quilômetros. E muita gente fala: como é que você veio parar aqui? Como é que você conheceu a sua esposa? Isso é uma história muito longa, mas eu quero contar para você o relato de fé, a posição de fé pautada nesta palavra que eu tive que tomar uma atitude de fé ali no ano entre 2020 e 2021. 2020, por volta de junho, a minha esposa tinha 6 anos que não via a mãe dela. E a mãe dela reside aqui em Abaeté, mas estava na cidade de Sete Lagoas, porque ela já estava de idade e não poderia ficar sozinha e estava muito doente. Então a minha esposa veio lá de São Miguel de Goiás para ver a mãe e também ver os familiares dela, porque já tinha 4 ou 5 anos que ela não via os familiares. E ver a mãe porque a mãe estava doente e ela achava que era a última vez que iria ver a sua mãe. Então ela veio e ficou aqui por 6 meses. A mãe estava muito doente, os irmãos todos trabalham fora e a mãe ficava sozinha em casa, né? A mãe dela não é acamada, ela dá conta de ir no banheiro, dá conta de fazer as suas necessidades sozinha, mas enxerga pouco, precisa de alguém para dar o remédio, precisava de alguém para levar no médico, e a vida dos outros irmãos era muito corrida. Então, minha esposa ficou aqui com ela 6 meses, e eu lá em Goiás, em São Miguel do Araguaia, que é a minha terra natal, fiquei lá com os meus 2 filhos. Né? Lá nós tínhamos uma casa que eu herdei de herança, veio de herança do meu pai, que morreu. Então eu comprei a parte dos meus irmãos e essa casa era minha. Né? Então era nossa ali, essa casa. Ali eu tinha sido candidato a vereador na época, né? Eu tinha um futuro muito promissor ali naquela cidade, né? E então eu estava crendo que o meu futuro ali ia ser muito bom, mas a gente não entende os planos de Deus, né? Então minha esposa veio aqui, ficou 6 meses aqui e eu fiquei lá. Quando foi em dezembro mais ou menos de 2020, ela retornou lá para onde eu estava. E quando ela retornou, ela falou: olha, quando eu chegar aí, eu preciso conversar com você e preciso fazer uma proposta para você.
né? Então eu fui, né, esperei, ela chegou, depois de 6 meses que ela tinha ficado aqui com a mãe dela, então ela retornou para lá. Então ela disse para mim assim, olha, Robson, eu quero fazer uma proposta para você, né? Eu não posso deixar a minha mãe do jeito que está lá, né? Minha mãe está morrendo, do jeito que ela está lá, ela vai morrer, não tem ninguém para cuidar, né? E eu vou cuidar da minha mãe, né? Eu não posso desprezar a minha mãe, porque é a minha mãe. Os nossos filhos já estão grandes, né? Eu tenho uma menina com 23, na época ela estava com 20, um menino com 17, 16, melhor dizendo, e os meninos já estão grandes, então nós vamos nos separar porque eu vou cuidar da minha mãe, né? Você fica aqui, você está na sua cidade, você foi candidato, você tem um futuro muito promissor aqui na sua cidade, né? E os meus amigos, alguns amigos meus próximos falavam comigo, não, mulher você arruma em qualquer lugar, mulher, né, tem em todo lugar. Só que eu falava para eles, não, a minha esposa, ela não foi achada na esquina e nem no botequim, né? Então ela fez essa proposta para a gente se separar, né? Ela vinha aqui para a cidade dela de Abaeté, cuidar da mãe dela, né, pessoal? Até porque não tinha como. Quase 1.500 quilômetros. Como é que nós vamos viver marido e mulher, ela aqui e eu lá naquela distância? Né? Nós não podemos dar essa brecha para o diabo tentar. Né? Então ela cogitou para a gente se separar, né, numa boa. Né? E todas as vezes que alguém perguntasse, ela ia falar que foi ela, era uma separação amigável, porque ela precisava cuidar da mãe. Né? Então ela me fez essa proposta. Só que eu, como homem de Deus, cheio de fé, e eu confio nesta palavra, porque o Deus desta palavra ele não falha, eu virei para ela e falei, não, é incogitável a nossa separação, porque um dia, diante do altar de Deus, no altar de Deus eu te dei uma palavra, e a palavra foi que era na alegria, na tristeza, na dor, e até que a morte nos separe. Então eu virei para ela e falei, não, eu não aceito a separação e eu não vou te abandonar. Aonde você for, eu vou. Porque eu te dei uma palavra no altar e eu vou cumprir esta palavra. E assim fizemos, pessoal. Vendemos a nossa casa que nós tínhamos lá. Eu tinha uma serralheria, o lote, eu tinha comprado o lote. Vendi o lote, vendi o ágio do lote. Vendi a minha casa. Não compensava trazer os móveis, porque os nossos móveis eram os móveis mais velhos, eram antigos, e a distância muito longa, não compensava. Eu não tinha carro na época. A minha casa lá era casa velha, era uma casa de herança dos meus pais, que eu herdei. Essa casa molhava mais dentro do que fora quando chovia. Era uma casa muito ruim mesmo. E eu falei para ela, não, nós vamos vender esta casa, nós vamos vender tudo e eu vou embora contigo para cuidar da sua mãe, para ajudar a cuidar da sua mãe. Até porque a minha mãe não precisava de cuidados e o meu irmão estava lá em São Miguel e ele cuidava da minha mãe. E aqui não tinha ninguém para cuidar da mãe dela. Então eu falei, não, é incogitável. Aonde você for eu vou, porque um dia eu te dei uma palavra no altar do meu Deus e ele não vai falhar. E aí vendemos a nossa casa por 40 mil reais, vou falar o valor para vocês. 40 mil reais foi o valor que nós vendemos a casa. Olha para você ver o tanto que a nossa casa era velha. Vendemos por 40 mil, pagamos algumas dívidas, compramos um carro. Eu, como serralheiro, eu fiz uma carretinha, eu tinha uma carretinha, documentei essa carretinha, coloquei meus meninos dentro do carro, só as roupas do corpo e minhas máquinas de serralheria e viemos embora. Nós levamos mais ou menos um ano de 2021 todo para regularizar tudo, para fazer tudo, deixar tudo pronto. E em dezembro, dia 24 de dezembro de 2021, nós chegamos na cidade de Abaeté, eu, a minha esposa, os meus 2 filhos, dentro de um carro com uma carretinha de roupas. Por causa de uma palavra, sem dinheiro, porque o dinheiro que eu vendi a casa, eu quitei algumas dívidas e comprei esse carro, deu para comprar esse carro e nós chegamos aqui. Mas chegando aqui, Deus nos honrou. Tem 2 anos que eu estou morando nessa cidade, mas Deus me honrou de tal maneira
que é incalculável, e eu vou contar para vocês o testemunho que Deus fez na minha vida e o que Deus fez na minha vida por essa atitude em honrar a palavra dele e honrar a minha esposa. Deus é tremendo, pessoal. Deus é tremendo. Deus, ele não falha. Deus tem hora que ele nos prova a nossa fé, tem hora que ele prova a nossa atitude, se de fato nós confiamos nele. Deus é Deus, ele não falhou, ele foi grandioso na minha vida. E eu posso falar para você, eu vi a manifestação de Deus através da obediência nesta palavra. Porque quando eu falo para você obedecer essa palavra, é porque eu provei esta palavra. Eu provei de obediência. E esta palavra não falhou. Deus não falhou na minha vida. Nos próximos relatos de fé, eu vou contar para você a grandiosidade que Deus fez na minha vida, nesse curto espaço de tempo que eu estou morando aqui em Abaeté. Mas sempre na fé, sempre usando a fé. E depois eu vou contar para vocês. Que Deus abençoe você, que essa história possa produzir fé no seu coração, em nome de Jesus. Amém.